O que é que nós precisamos destravar para nos tornar um bom comunicador, um excelente palestrante? A nossa mentalidade. Se a pessoa começa a palestra sem pé nem cabeça, conta a história no começo ou no final, ou não faz promessa, bagunça tudo, o mesmo conteúdo ele pode ser memorável ou nada, né? Os advogados, às vezes médicos, tem uma linguagem muito técnica, sabe muito conhecimento acumulado, mas não consegue atingir o outro porque não flexibiliza a forma de comunicar. No episódio de hoje, você vai conhecer Thaís Monsores e Rosana Kelly, especialistas em comunicação de alto impacto. Thaís e Rosana são mentoras do Instituto De Angela, que hoje tem a incrível marca de mais de 30 mil alunos em 16 países. O Instituto leva o nome de sua fundadora, Tati De Angela, a mentora de palestrantes número 1 em toda a América Latina. Thaís Monsores é palestrante internacional, mentora de empresários e gerente da mentoria Império no Instituto De Angela. Possui mais de 25 anos de experiência liderando times de alta performance. Com mais de 7 dígitos faturados na indústria do conhecimento, é referência em transformar autoridade em posicionamento lucrativo. Rosana Kelly é palestrante premiada, escritora best-seller, mentora e preparadora mental no Instituto De Angela. Reconhecida em todo o Brasil por suas palestras de alto impacto e resultados reais, já impactou presencialmente dezenas de milhares de pessoas, conduzindo plateias a experiências de transformação, consciência e fortalecimento emocional. Hoje você vai descobrir como a sua comunicação impacta diretamente os seus resultados, tanto na vida pessoal quanto profissional. Toda oportunidade de você se mostrar, seja nas redes sociais ou fora dela, é válida, tem que acontecer, vai com tudo. Você não faz ideia do impacto que você causa na vida das outras pessoas. Não é que talvez, é que causa. O grande finale é realmente aquele momento que vai marcar o coração do público, que vai fazer com que o teu público lembre de você. E eu costumo dizer que tem... Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Newcast e hoje eu tenho duas convidadas que dominaram a técnica da comunicação. Olha o que eu tenho para vocês aqui hoje, a poderosa habilidade de palestrar e de se comunicar com clareza para vender mais, para se posicionar melhor. Eu tenho aqui hoje Rosana Kelly, especialista em destravação. O que será que é destravação? Vocês vão descobrir daqui a pouquinho, porque ela vai explicar isso para a gente, tá? E também Thaís Monsores, especialista em vendas e liderança. Episódio hoje para quem quer aprender a se comunicar, montar palestras, se posicionar e, claro, vender mais e ter cada vez mais clientes. Meninas, sejam muito bem-vindas hoje. Uau, muito obrigada! Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Lembrando que vocês são mentoras da queridíssima Tati De Angela. Hoje eu aprendi a falar o nome dela com vocês. De Angela. Exatamente. Como é trabalhar com a Tati? É maravilhoso. Na verdade, é um aprendizado todos os dias, né? A Tati é nossa mentora. Nossa. Então, todo dia, a cada áudio, a cada reunião que a gente tem, a cada reunião de time, é uma palestra nova da Tati pra gente. Então, todos os dias a gente aprende com ela, né? Exatamente, é uma porção nova diária. Então, todo dia a gente renova o conteúdo, aprende muito mais, é muito enriquecedor. Que legal. Eu já tive o privilégio de trabalhar com pessoas que eu sempre admirei do mundo digital também. Um deles é o Carlos Wizard. Trabalhei um ano com o Carlos, fui sócio dele de um projeto chamado Aprendiz de Milionário. E poder trocar áudios com aquela pessoa que você admirou a vida toda, né? E poder ali conduzir de alguma maneira algum projeto. É incrível a sensação. A gente aprende o tempo todo, né? É incrível. Nós somos alunas da Tati. E tudo que a gente é hoje, a gente deve a essa proximidade, ao método que ela ensinou e é tudo que a gente colocou em prática ao longo de todos esses anos. Então, hoje, ter o privilégio de estar ao lado dela todos os dias, porque é um baita privilégio, e poder replicar aquilo que ela nos ensinou e deu resultado para a gente, é surreal, né? Quando eu olho para a minha trajetória, para quando eu me tornei aluna, lá no ano de 2020, para onde eu estou hoje como mentora, dá aquela sensação de uau! Um dia eu a vi ali pela tela do Instagram e hoje eu tenho o privilégio de estar lado a lado com ela, fazendo exatamente ali o que ela faz como mentora do time dela. É incrível. Que sensacional. E como que começou isso? Fala você primeiro, Thaís. Como que foi essa história de trabalhar com comunicação, com palestras? De onde vem isso?
Olha, é uma história um pouco diferente, talvez, de tudo que você tenha ouvido falar. Já gostei. Gostei. Conta. Na realidade, eu trabalhei 22 anos na aviação. Eu tinha uma vida completamente diferente. Eu era líder de equipes de voos internacionais na maior companhia aérea da América Latina. Uau. E eu sempre fui uma pessoa, uma criança, uma adolescente, uma jovem muito tímida. Muito tímida. Então, eu comecei a entender que para eu ter resultados, para eu chegar num patamar que eu queria dentro daquela empresa, eu precisava desenvolver a minha comunicação. Então, já comecei esse autodesenvolvimento dentro daquela empresa e fui galgando lugares, mas ainda assim eu nunca tinha tido uma mentora que pudesse me orientar ali no passo a passo, direitinho. Até que um dia, na pandemia, eu resolvi mudar de área, porque eu já tinha alcançado o mais alto cargo da minha profissão, já estava estagnada há 9 anos e eu não tinha mais para onde crescer. E aí eu sou movida a desafio, eu gosto muito de desafio, e eu entendi que através de toda aquela minha jornada na aviação, com liderança, liderando times e tudo mais, eu poderia ensinar isso do lado de fora. Porque uma das perguntas que sempre me faziam é: como pode, dentro da aviação, vocês terem um nível de excelência, um nível de entrega aqui no Brasil e lá no Japão, da mesma forma? Como é que se faz isso? Como é que você gerencia times assim, de alta performance em grandes aeronaves e tudo mais? E eu percebi que era uma dor do mercado, que as pessoas não conseguiam gerenciar pequenos times dentro de um estabelecimento no ar-condicionado. Uhum. O que, para mim, era muito óbvio, para as pessoas não era. Então, eu entendi que se eu começasse a ensinar isso, seria um business interessante. E a coisa foi crescendo, 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 e cresceu, e chegou uma hora que eu queria escala. E para eu escalar, eu precisava falar com mais pessoas. E aí é onde entrou a Tati na minha vida. Então, eu fui num evento, a conheci, fiquei fascinada, e eu falei, cara, se eu tiver uma comunicação como dessa mulher, eu vou chegar onde eu quero. E eu sou muito determinada, eu sou obstinada por resultado. E aí eu comprei o primeiro curso online, dali eu já fui para os presenciais e já escalonei muito rápido o meu negócio. E ela viu que eu tinha um potencial e falou: ei, você não quer vir trabalhar no meu time? Isso é muito legal. Cá estou eu. Olha só, que interessante. 22 anos 22 você atuou anos. na aviação. Uhum. Mas você começou a trabalhar com 10 anos. Que conta é essa? Essa cara de Não, explica ela engana isso. a gente. Tem uma outra mentoria escondida aí, Thaís, não é? Como que faz isso? Comecei com 18 anos, olha. Mas é a prova de que é aviação, entendeu? Deixa as pessoas mais novas. Deixou, nitidamente. E o mundo de palestra melhora, gente. Melhora. Deixa você com essa cara de rica, essa cara Tá de... vendo? E você, como que começou? De onde veio parar isso? Como que foi? Eu vou repetir exatamente o que a minha mentora sempre disse. Eu fui, na verdade, uma completa improvável no mercado de palestras. Trazendo a analogia do elefante amarrado pelo pé, Perfeito. sabe? Aquele elefante gigante que fica amarrado com um pedacinho de barbante no pé em um toquinho. Eu era exatamente essa pessoa. Eu tive toda uma história, uma trajetória de vida, uma formação, um conhecimento, mas eu estava completamente paralisada em um único lugar. Hoje eu posso dizer para você que eu fui uma ambulante que me tornei uma palestrante. Uau. Eu deixei de ser ambulante de café nos corredores da CEAGESP em São Paulo. Foi o que eu fiz durante 15 anos da minha vida para me tornar uma grande palestrante. Uau! Que histórias, hein? Já começamos bem. Uhum. Porque isso mostra, meninas, essa coisa de transição de carreira, que foi o que vocês fizeram, né? Descoberta, né? Quem eu sou, eu posso ser mais, eu posso alcançar mais. E, pelo que me parece aqui, a comunicação foi a ponte em comum que vocês têm. Exatamente. Foi através da comunicação que hoje vocês performam dessa maneira. Exatamente. É a grande ponte, eu acho, que para você sair de onde você está e ir para o seu próximo nível, é saber se comunicar, é saber... comunicar de uma forma memorável aquilo que você tem, sabe? É saber embalar, é saber entregar para o outro da melhor forma possível aquilo que transformou a sua vida e que também pode transformar a vida dele. E então é exatamente sobre isso. Eu gosto dessa ideia de comunicação e eu sempre falo nos treinamentos de vendas que eu tenho, né? Todo vendedor excelente é um excelente comunicador. É para ser. Quando a gente pega um caso como o Silvio Santos, que todo mundo adora, não sei se vocês também gostam tanto assim. Claro. Né? Eu vi esses dias um episódio dele de 84, 88, agora eu não me lembro direito, tá no YouTube, tá como Silvio Santos remasterizado. E ele sempre entrevistou todo mundo. Naquele episódio ele estava sendo entrevistado.
E aquilo é maravilhoso. Depois eu mando o link para vocês. É maravilhoso. 84, 88, algo assim. E ele já falava com precisão, já tinha, sabe, esse cuidado com as palavras, com as frases, em passar o entendimento para o outro. E é maravilhoso quando a gente vê alguém se comunicando bem, porque inspira, né? Tem clareza, você entende o que a pessoa está falando, não é? Exatamente. Aproveitando o gancho já para perguntar sobre comunicação e sobre palestras, eu quero uma resposta de cada um. É possível viver no Brasil de palestras? Sim. Com certeza. Já veio junto. Vocês ensaiaram, não é possível. Vocês ensaiaram. Sim, com certeza. Muito bom. Fala, por quê, Thaís? Olha, o mercado de palestra no Brasil, na verdade, ele está em franca expansão. Eu acho que nunca na história precisou-se tanto da comunicação e para poder transformar vidas. E eu acho que o mercado como um todo já entendeu isso, sabe? A história das pessoas conecta. E se você consegue trabalhar isso de forma que você passa para o outro, através da sua história, uma metodologia, algo autoral que você fez e que ninguém mais fez, é o que as pessoas querem. As pessoas, se quisesse uma coisa normal, olhava nos livros. Aí o que mais a gente tem é coisa pronta no mercado. Quando você traz um palestrante, alguém que construiu algo único, ou seja, eu vou te trazer a minha história. Ninguém passou 22 anos na aviação. Teve gente que passou muito mais e gente que passou muito menos. Mas as minhas histórias, só eu vivi. Perfeito. Então, através delas, eu fui construindo um método meu de liderar pessoas, por exemplo. Ou de vender coisas para as pessoas, que é diferente da sua. Não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior. Mas tem coisas diferentes. Perfeito. Então, se empresas, eventos, enfim, quisessem sempre a mesma coisa, era só distribuir livros. Aí estava tudo certo. Tá resolvido. Entendeu? Então, se a cada palestrante que ele trouxer vier uma história nova, um método novo e tudo mais, ele traz alta performance para as pessoas que estão assistindo, entende? Com certeza. Então, o mercado de palestras está em franca expansão. A gente viu agora o próprio Flávio Augusto. A palestra do Flávio Augusto hoje vale milhões, assim. Então, é um mar azul para todo mundo navegar. Que maravilha. Isso empolga muito, né, Rosana? Muito. Eu vivo do mercado de palestras de forma direta, em tempo integral, desde 2021. Foi um mercado que realmente mudou a minha vida, mudou a minha história completamente, e tudo tem a ver, de fato, com a história. Porque quando eu entendi, e essa foi justamente a promessa que eu vi a Tati fazendo no Instagram, né, que eu poderia contar a minha história de uma maneira memorável e ser muito bem, né, recompensada, muito bem remunerada por isso. Eu falei, eu gostei desse negócio, vou investir nisso. E estou aqui para dizer que sim. É um mercado que, de fato, ele cresce a cada dia e muito, muito mais, né, em todas as áreas dos vários temas, de vários profissionais, de vários nichos, e que eu estou aqui para dizer que sim, eu estou aqui para provar que sim e convidar outras pessoas a vir conhecer esse mercado, né, obviamente. Agora, uma coisa importante, é um mercado que se profissionaliza todos os dias. Então, assim, não cabem mais pessoas que são amadores. Perfeito. Então, ou você realmente entende que é um negócio e que, como todo negócio, você precisa profissionalizar o seu negócio, precisa estudar, precisa se desenvolver, precisa investir tempo, energia e dinheiro para poder fazer acontecer, ou você vai ficar a ver navios nesse mar. Todo mercado tem isso, né? Quando ele começa, você fazendo o mais ou menos já funciona, Exato. porque não tinha ninguém. Então, tem uma turminha do mais ou menos. Aí vai ficando sofisticado, vai profissionalizando. E quem para no tempo, literalmente, é atropelado, né? Perde espaço e não entra mais para o jogo. É que a gente vai ver a diferença, né, do verdadeiro palestrante, o palestrante profissional, o palestrante que está preparado para o palestrante amador, né, aquele que realmente vai fazer ali um trabalho uma vez e depois não consegue outro, e que vai ficar a vida toda patinando. Tem Perfeito. esses dois mercados. A diferença, então, da alta performance para o aventureiro é se profissionalizar. Sem dúvida. Estudar com quem entende, fazer workshops, cursos, mentorias, tudo que for possível para aprender a fazer. Tem Sem um dúvida. jeito, né? Na verdade, como toda profissão, ser palestrante é uma profissão e ela engloba diferentes habilidades, diferentes competências. Então, dentro de uma metodologia que funciona, você entende quais são essas competências e entende quais competências você precisa desenvolver para chegar onde você quer. Perfeito. Então, não é só você ter uma história bonita. Porque se fosse assim,
100% das pessoas eu acho que Todo mundo seriam. tem uma história, né? Exatamente. Então é você saber embalar, saber se posicionar, saber desbravar esse mercado, saber vender. Enfim, tem N competências que você precisa desenvolver. Então, por isso, você tem que estar disposto mesmo a botar os 2 pés e ir com tudo. Boa. Vamos lá, eu trouxe uma sequência de perguntas, estudei o Instagram de vocês, da Tati, que eu já conheço, já acompanho faz tempo, vi algumas perguntas em alguns vídeos do YouTube de pessoas que querem saber sobre palestras e trouxe perguntas para vocês aqui. Então, quero saber, primeiro, Rosana, que história é essa de destravação? O que você inventou, mulher? Destravar mais ação. Né? Quando nós juntamos esses 2 elementos, a gente consegue mudar o rumo da nossa história. Hoje eu sou uma especialista em mentalidade, então tudo começa aí partindo desse princípio. O que é que nós precisamos destravar para nos tornar um bom comunicador, um excelente palestrante? A nossa mentalidade. Então, uma vez que eu destravo a minha mentalidade, eu consigo enxergar um potencial que até então eu não enxergava. E foi o que aconteceu exatamente comigo. Eu vendia café há 15 anos, estava ali no corredor do Ceasa todo dia, fazia café, botava café na garrafa, ia para o corredor do Ceasa, um baita potencial, até que um dia alguém chegou para mim e falou assim, você está no lugar errado. E quantas pessoas estão no lugar errado, mas ela não consegue enxergar, porque a mente está o quê? Completamente travada. Não consegue ver o seu potencial, não acredita em si, não acredita naquilo que ela mesma é capaz de fazer. Então, naquele momento, me acendeu uma luzinha e eu falei, peraí, acho que tem fundamento isso aqui. E aí eu fui estudar a mentalidade para aplicar na minha própria vida, fluiu, funcionou muito bem. Eu falei, é aqui que eu quero investir. Que esse é o caminho. E aí, hoje, eu me preparei, sou preparada, atuo como preparadora mental dentro do Instituto Deandra e acabei trazendo destravação como o meu método de vida para ajudar os nossos alunos a destravar a mente e se tornar aí um grande, enorme profissional palestrante memorável. Perfeito. Não tem como ser um grande palestrante, um grande comunicador e uma pessoa de sucesso com a cabeça travada. Não. É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Assim, são muitos elementos que a gente lida com isso todos os dias. São pessoas que têm um índice de autocobrança muito elevado consigo mesma, muita exigência, muito perfeccionismo, medo da sua própria história. Tem gente que tem medo do sucesso. Tem gente que tem medo de ficar estagnado. Tem gente que tem medo de aparecer, mas também tem medo de ficar sumido, tem medo de, sabe? Então, são diversos gatilhos que está inserido no nosso contexto emocional e que vêm dos traumas que são adquiridos na sociedade, na infância, na vida, e que se realmente um profissional não entrar para virar aquelas chaves, não sai do lugar. E esse é o meu papel hoje dentro do Instituto com os nossos alunos. Que legal. É uma agente da transformação, Sim. De forma literal. Então, eu juntei aí as 2 coisas, destravar a ação, bora. Ela destrava e manda para mim. Aí eu faço. E aí a Thaís faz voar, entendeu? Eu pego ali na base, a gente destrava, trabalha ali toda a base emocional, jogo para a Thaís aperta e faz esse povo decolar. Que legal. Thaís, como que é pegar alguém que está no começo da jornada, que quer criar a primeira palestra, que quer começar a trabalhar mais essa comunicação, uma pessoa que está bem crua, assim, como que é para você? Porque quem já conhece um pouco do jogo também tem vícios, é bom que já conhece, mas tem vícios. Como que é esse jogo? De quem é viciado e é difícil de aprender, e de quem está começando e não tem experiência, como que é para você como mentora? Olha, realmente, tem esses dois mundos paralelos, né? E para mim... ambos têm prós e contras. Quando você pega alguém do zero, do nada, tem muito isso que a Rosana falou. E foi por isso que a Tati trouxe a questão do preparador mental. Porque a mentalidade ainda é escassa, ela não consegue ver até onde ela pode ir, ela tem muitos medos, muitas crenças. Então, na verdade, são pessoas que têm histórias incríveis e que a gente tem que livrar ela um pouco dessas crenças para que ela consiga enxergar além da parede. E aí a gente vem com a metodologia, ensinando, fazendo com que ela entenda que a história dela, ela está aqui nessa terra e nesse tempo para fazer com que outras pessoas voem, com que ela sirva a outras pessoas. Perfeito. Agora, já a galera que já vem com vícios e tudo mais, eles vêm entendendo que a Tati está em outro nível de palestra verdadeiramente. Então, hoje a Tati tem palestra que a palestra da Tati, ela cobra R$60 mil. Então, assim, é realmente outro nível de palestrante. E são pessoas que já palestram, mas querem chegar lá. Sim. Então, realmente, tem a questão dos vícios e tal. Então, a gente tem que desconstruir para reconstruir.
Perfeito. E aí tem todo um trabalho de dor interna aqui, de ressignificação daquilo que aprendeu antes, de aceitação de um novo método. Então, a gente vai ali pelas beiradas, mostrando por A mais B, através da metodologia, que, cara, esse é o caminho que a gente aprendeu que funciona. E se você quiser cobrar 60 mil reais ou mais por palestra, vem comigo que eu vou te levar lá. Entendeu? Boa. É um caminho que alguém trilhou, Exato. tá vivendo disso, resultado tá ali garantido. Olha, se alguém tá fazendo e tem esse resultado e você quiser algo parecido, tem que Exato. ceder um Não pouco, precisa né? reinventar a roda. Exato. Tem um caminho para ser trilhado. E a Tati, ela estudou muito, não só... Ela estudou vários palestrantes que são sumidades no Brasil e no mundo. Tony Robbins, enfim, vários. E ela foi entendendo padrões. Por que o Tony Robbins é quem é? Por que Mário Sérgio Cortella é quem é? O que tem aqui? E ela foi pegando isso, foi aplicando, foi crescendo e falou, cara, isso aqui funciona. Então, sabe, ela desenvolveu esse método a partir de observação de outros palestrantes, a partir das próprias histórias, de técnica mesmo, de comunicação, oratória, enfim, N coisas, e ela desenvolveu essa metodologia autoral que funciona e funciona muito. A gente hoje tem mais de 30 mil alunos. Uau, é gente. Então, assim, é muita gente, sabe? Então, é fantástico ver pessoas que não tinham nada, apenas uma história, e conseguir embalar essa história e transformar numa história memorável que vai realmente transformar a vida de quem está sentado assistindo. Então, isso é fantástico. Que sensacional. Estou empolgado. O evento é aqui em Campinas, né? Um deles, né? Tem vários eventos ao longo do ano. Sim. Aqui em Campinas, daqui 2 semanas. Você que nos acompanha aqui, está assistindo na gravação, se já passou o momento deste evento, depois você procura no link aqui no Instagram. Eu vou deixar o Instagram das meninas, da Tati, e o link onde tem os eventos por todo o Brasil, na verdade. Nós estamos em Campinas, aqui no estado de São Paulo, mas tem evento em vários locais do Brasil e todos os links estarão na descrição do vídeo. Mas para saber do evento que acontece em Campinas daqui a pouquinho. São 3 dias de evento. Fala um pouquinho como é que é isso. A pessoa chega sem saber nada e depois de 3 dias já tem uma transformação? É uma grande imersão, né? Nós estamos vivendo esse momento no Brasil. A gente tem visto muitos profissionais, muitos mentores desenvolvendo esse tipo de trabalho, que é uma imersão, onde o aluno chega, né, e ele passa 3 dias ali completamente imergidos conosco. Então, ele vai passar 3 dias para entender tudo o que acontece no mundo dos palestrantes, no universo do palestrante. Então, para ele entender e enxergar a história dele, como que ele pode, né, se descobrir como um grande palestrante, conhecer a nossa metodologia. Então, são 3 dias onde ele vai sair completamente, né, apaixonado, entendendo todo esse universo e dizendo, é isso que eu quero, então... É para isso que a gente vai estar aí 3 dias intensos, dia 6, 7 e 8 de fevereiro. Está chegando. Está chegando. Na verdade, nosso intuito é pegar pessoas comuns, empresários, profissionais liberais, autônomos, todas as pessoas que têm uma história que tem a vontade de transformar essa história numa verdadeira mina de ouro mesmo, e a gente apresentar a estrutura. Então, ele vai sair dali do evento com a estrutura da palestra dele completa, sabe? E entendendo sobre o mercado, entendendo sobre vendas, como ele pode vender isso depois, sabe? Vai fazer um networking de altíssimo nível, não só com as pessoas que estão ali de alunos, mas com alunos nossos que já estão dentro das nossas mentorias, dos nossos programas, que são de Campinas e a região, e vão fazer questão de estar lá para ajudar também os nossos alunos. Vai fazer networking com o nosso time, conosco. Então, vamos ter momentos aí de café da manhã, almoço, com essa galera aí que quiser estar mais próxima com a gente. Então, assim, vai ser fantástico. Que incrível, que incrível. Você que é de Campinas, região, está super convidado para participar do evento. Os detalhes estarão aqui na descrição do vídeo. E fique atento às outras datas também, porque tem um ano inteiro, né? Nós estamos trabalhando com uma turnê, né, do Palestrante Lucrativo, que é o nome do nosso evento. O nome já diz tudo. Palestrante então, Lucrativo. Palestrante Lucrativo. Então, estamos em uma turnê e Campinas está sendo aí contemplada nesse momento para receber o nosso evento. Muito legal. Muito bom. Eu estarei lá, óbvio, né? Estarei lá, com certeza. Olha, que honra! Vou montar a minha palestra lá acompanhando vocês, com Maravilhoso. certeza. Vamos lá. Lucrar com a voz. Você tem isso no seu Instagram. Quando a gente fala de palestra e de comunicação, comunicação é um macro, palestra é um produto da comunicação. E você fala de lucrar com a voz. Em que lugares tem essa possibilidade de lucrar com a voz? Isso também entra internet, isso também entra aulas, cursos, mentorias, como que é isso? Perfeito. Dentro da nossa metodologia, eu costumo dizer que o método ele serve para qualquer coisa.
Exemplo, você pode trabalhar suas palestras no mundo corporativo, pode trabalhar palestras no mundo dos eventos, então público aberto. E dentro de público aberto, nós temos a internet, nós temos eventos presenciais. Então, assim, a metodologia da palestra, o método, a estrutura, você pode trabalhar numa live, você pode trabalhar num curso online, numa live no YouTube, um Reels que seja. Então, a gente usa o método para tudo. E é importante dizer que, no meu caso, por exemplo, quando eu cheguei para a ser aluna do Instituto, eu já tinha um negócio. E eu já dava curso, já dava palestra, dava treinamento. Palestra, eu achava que dava palestra. Quando eu chegava, achava que era palestrante. E aí, quando eu comecei a trazer a metodologia para dentro dos meus treinamentos, dentro dos meus cursos, das minhas palestras, eu quadripliquei o valor dos meus produtos. Uau. Então, essa é a grande mágica de você fazer aquilo que você sabe fazer, mas com uma metodologia que funciona, sabe? Então, se você trabalha no mundo corporativo, CLT, mas tem sua equipe, você quer engajar seu time, por exemplo, você consegue usar a metodologia de palestra que a gente tem. Então, é muito além do que fazer uma palestra num palco e tudo mais, sabe? Eu acho que é para a vida mesmo. A palestra ela é um grande guarda-chuva, né? Eu ouvi isso nós temos um concurso, né? Os alunos da Tati participam de um concurso que se chama The Tatis Brasil. É o maior reality de palestrantes do Brasil, do mundo, né? Do mundo. Nunca viu outro reality de palestrantes. Eu e Thaís somos vice-campeã, eu de um ano, Thaís de outro. E, na minha edição, nós tivemos um jurado que ele falou muito sobre isso quando ele ouviu a minha palestra. Ele disse, a sua palestra ela é um grande guarda-chuva, né, onde, debaixo desse guarda-chuva, você vai criar outros produtos, cursos, treinamentos, mas que tudo começa com a palestra. Exato. Então, quando a gente aprende a trazer a metodologia para criar a nossa palestra com os 5 pilares ali que nós ensinamos da metodologia da Tati, a gente vai perceber que a palestra ela é o início para essa esteira que vai nos levar para outros produtos lucrativos. Por isso que palestrante lucrativo é o início dessa jornada. Nós nos tornamos um palestrante lucrativo para que a gente aprenda a desenvolver outros produtos lucrativos. E aí esse todo realmente vai fazer a total diferença. E vicia um pouquinho, não vicia? Porque você aprende a se comunicar, você vê que funciona, você consegue ter resultados com menos esforço, porque agora tem estrutura, né? É um ponto de alavanca mesmo, né? E aí eu penso, quando eu pergunto nas minhas palestras sobre vendas, e aí eu também acho que eu sou palestrante, tá? Mas eu vou descobrir lá no evento que eu não sou. Eu acho que eu tô que nem você, Thaís, no começo. Eu acho que eu sou palestrante, vou descobrir lá no evento que eu não sou. Não. Mas aí eu faço uma pergunta assim, gente, quem aqui é vendedor? E aí quase ninguém levanta o braço, né? E os meus alunos são empreendedores. Gente, todos vocês são vendedores. Com Estão certeza. O resto está fazendo o quê? Todo, Está vendendo o tempo todo. Está vendendo para o filho, está vendendo para a esposa, para o marido, para o colega, para o time, para o chefe. Em todo lugar a gente está vendendo. E vender é a arte de se comunicar. Então, quem aprende a se comunicar com uma estrutura, seja palestra, um curso, falar com o time, como vocês falaram, tudo performa melhor. Completamente. Eu falo, gente, a gente se vende todos os dias. A gente se vendeu para encontrar um marido, uma esposa, um namorado. A gente se vende para o chefe. A gente se vende no currículo, para você fazer uma entrevista. O tempo inteiro você está se vendendo. Então, se você consegue trazer a estrutura para dentro desses lugares da vida que a gente tem cotidiana, nossa, você alcança outro patamar. Tudo funciona muito melhor. Uhum. Muito melhor. Vamos seguir a nossa pauta, então. Já sabemos que é possível ver de palestras no Brasil, então, se você tem dúvidas, as meninas falaram aqui com certeza absoluta, então é possível, fato. Mas também, caso você não queira ser um palestrante necessariamente, mas quer melhorar a tua comunicação, esse papo também é para você. Porque pode ser que a palestra venha num outro momento, melhorar a comunicação é a base para que tudo isso aconteça. Seja você um profissional liberal, um empreendedor, alguém que já tem um curso, quer gravar um curso, alguém que já faz um tipo de palestra, quer montar uma outra palestra, tudo isso aqui vai te ajudar, fica com a gente até o final e as informações, links das meninas estarão aqui também na descrição do nosso vídeo. Vamos seguindo aqui. Como vocês ajudam a transformar um profissional comum em um palestrante reconhecido? Queria saber agora um pouquinho sobre os pilares. Quais são os pilares para essa transformação? Boa. Dentro da nossa metodologia, a gente acredita que uma palestra memorável ela precisa ter 5 pilares. 5 pilares. Então, ela precisa ter uma abertura que gera impacto. Por quê?
É nos 3 primeiros segundos ali, a gente sempre fala no Reels, né? Se você não pegar a pessoa nos 3 primeiros segundos, ela vai passar o teu Reels. E é justamente a abertura impactante. Então, tem alguns elementos que fazem com que a sua palestra tenha impacto na abertura. Então, geralmente, como é que as pessoas que acham que fazem palestras Ela vem. Vou começar a apanhar sem saber aqui, ó. Vai. fazem? Boa tarde, meu nome é Rosana. É um prazer estar aqui hoje me apresentando para vocês. E eu vou passa apresentar pra o meu cima. currículo. Passa pra Eu cima. vou agora apresentar o meu currículo. Olha, eu tenho tal formação, e essa formação, e nisso as pessoas já estão dormindo Acabou. e você já perdeu o público. Uhum. Então, uma abertura impactante é crucial. Depois disso, a gente fala que precisa ter uma grande promessa. E o que seria essa grande promessa? É exatamente o porquê que as pessoas têm que ficar sentada, olhando para você e prestando atenção em você por pelo menos 1 hora. Você e tem que ser logo no início, justamente para o cérebro, para a pessoa ter a plausibilidade. Tá. Por que eu preciso ficar sentada aqui? Então, precisa ter uma abertura, uma grande promessa, e aí sim a gente entra num storytelling. Por quê? Pessoas se conectam com pessoas. E aí, geralmente, como as pessoas fazem, já começa a trazer N dados, planilhas e um monte de coisa escrita numa tela, e começa a ler a tela, e se acabar a luz e acabar aquela tela, ela acabou a palestra dela, entendeu? Uhum. As pessoas se conectam com as histórias das pessoas. Então, a partir da sua história, e sabendo contar a sua história, que tem toda uma estrutura para isso, você vai conseguir conectar. Por que eu passei por tudo isso? Eu desenvolvi, aí vem um método. Então, o método é o 4º passo e, para mim, é o principal pilar. Eu digo que é o coração, que é onde a gente faz o dinheiro. Exatamente. É onde está o dinheiro. É na metodologia. Então, você vai mostrar para as pessoas que existe um passo a passo para ela sair de um ponto A, que a gente fala que é o deserto, onde ela se encontra, e ela chegue num ponto B. No oásis. No oásis dela. Então, a sua promessa é justamente como eu vou te levar até esse lugar. Eu passei por tudo isso aqui e eu cheguei. Então, desenvolvi um método que é esse passo a passo. E aí você vai trazer ela com um plano de ação prático para que ela já saia daquela palestra aplicando. E aí você termina com um grande finale. Uau. E um detalhe que é muito importante é que quando a gente fala de storytelling, da nossa história, é um dos pontos onde realmente precisa-se ter uma metodologia. Por quê? Porque é muito fácil contar a nossa história. E aí a gente porque quer contar toda a nossa história, contar toda a nossa vida, desde que eu nasci, sabe? E é aquela coisa realmente de ego. E a palestra não é sobre você. É sobre o que aconteceu com você que pode transformar a vida de outra pessoa. Então, é por isso que a metodologia ela faz toda a diferença no storytelling ali, porque a gente vai ensinar para o aluno quais histórias da vida dele faz sentido ter dentro da palestra. Legal. Que esteja conectada com o método, que esteja conectado com a promessa. Então, isso é o que faz toda a diferença. E um ponto que eu quero deixar bem realmente claro é o seguinte, que tem muitas pessoas que elas podem olhar para o palestrante lucrativo, para a carreira de palestrante, e dizer assim, mas eu não quero essa vida de palestrante, de ir nos palcos, de viajar, de estar por aí. Mas você pode ser palestrante do seu negócio. Seja palestrante do seu próprio negócio. Pega a nossa metodologia e aplica dentro do seu negócio para você ver o resultado. Perfeito. É justamente o método que separa uma palestra de um testemunho de igreja. Perfeito. Que separa uma palestra de uma apresentação chata na empresa. Uhum. Entendeu? Uma aula. Uma boa aula, aquela que a pessoa fica até o fim, Sim, que ela acompanha, exatamente. que ela se empolga. Exatamente. Muito bom. A gente está falando sobre estrutura, né? Estrutura, porque, pegando um exemplo muito simples do fazer um bolo, tem a hora certa do fermento, né? Exato. Errou o fermento, minha mãe faz bolo, faz salgado, faz pão, faz de tudo. E a minha mãe sempre fala assim, é água, farinha, óleo, fermento, tá. Você não pode errar a hora do fermento. O resto tudo dá para poder mudar de ordem, o fermento não pode. E a gente está falando de estrutura. Se a pessoa começa a palestra sem pé nem cabeça, conta a história no começo ou no final, ou não faz promessa, bagunça tudo, o mesmo conteúdo ele pode ser memorável ou nada, né? Exatamente. É o que Muito separa os grandes dos meninos. E vocês, como mentoras do projeto, mentoras da equipe da Tati do Instituto, né? Dentro de, eu imagino que tem vários tipos de programas, vários tipos de mentorias, eventos, etc. Existem programas em que tem, por exemplo, uma revisão da palestra, a pessoa faz, apresenta, escreve, manda, e tem um estudo em volta disso para deixar redondinho? Tem?
Tem. Dentro da mentoria Imperium, que é o nosso produto mais premium, digamos assim, a gente faz a avaliação da palestra dos alunos. Então, o aluno entrega para a gente o script, os slides, a gravação. E aí nós fazemos um petit comitê entre os nossos... Uma banca, né? Uma banca, exatamente. Minuciosa. Vamos ver se vai passar ou não. Eu costumo dizer assim, que eu sou a parte Cada técnica. uma tem um perfil, cada mentora tem um perfil. Exato. E no Eu final sou dá tudo muito certo. técnica e eu sou muito ligada na técnica. Então, eu olho ponto a ponto, palavra por palavra, tudo. Entendi. A Rosana já traz muito a parte teatral que ela tem, ela traz muita criatividade, ela traz muita emoção, principalmente o coração. Se não me emocionar... Enquanto não emociona, a gente não... É. Gente, mas ficou difícil apresentar palestra pra vocês duas, hein? Porque não dá só pra ser coração e emoção, não dá só pra ser técnico, tem que ter os dois. Exatamente. É por isso que o negócio é memorável, né, gente? Exatamente. Senão não Porque a seria. gente passou pelo processo, né? Eu e Thaís, nós passamos por todo esse processo porque nós fomos aluna, né? Nós começamos como alunas, então a gente passou tudo isso na pele, né? Então a gente consegue transmitir isso realmente com mais verdade, com mais segurança, com autoridade. Por quê? Porque nós estamos vivenciando o processo há 5 anos. Isso é importante. E a gente usa muita técnica mesmo. Eu sou bem técnica. Para mim, a palestra ela tem que atingir os 3 níveis: sinestésico, auditivo e visual. Se ela não atingir os 3 níveis, assim, você tem que levar a pessoa o tempo todo a atingir diferentes tipos de emoções. É como se fosse um Cirque du Soleil. É como se fosse uma roda gigante lá, sabe? Onde a pessoa, às vezes, ela está com vontade de chorar, e daqui a pouco ela ri, daqui a pouco ela sente medo, e daqui a pouco ela angústia, daqui a pouco ela chora. Quer levantar e ir embora, mas ela sabe que tem que ficar. Você vai atingir... Por quê? Tem os 7... A Tati sempre traz, né? Dos 7 segundos, onde a gente tem que ter uma quebra de estado. Senão, ela fica chata e você perde a pessoa. Niki, ela pegou o celular para olhar e falou, fiz... Já cagada. Perdeu mesmo. E é legal vocês falarem sobre o sinestésico, auditivo e o visual. Eu estudei PNL tem um tempão e as pessoas percebem o mundo de maneiras diferentes. Exato. Se a palestra é totalmente sinestésica, tem uma galera que não conecta. Se é totalmente auditiva aí, tem visual também. Então, fazer esse tempero e trazer tudo isso, você não perde ninguém. Você tem uma dança, né? Assim como a voz, né? Se for monotônico o tempo todo, quem meditação. aguenta? A gente dorme. Por isso que não é muita coisa envolvida. Tem a oratória, tem a comunicação não verbal, tem a comunicação verbal, tem a presença de palco, tem toda essa técnica da estrutura em si. Então, quando a gente junta tudo isso, e é muito legal porque a gente tem diferentes perfis entre os mentores, e cada mentor, por exemplo, a gente tem o Gustavo, que também a parte de oratória, ele é muito forte. Então, assim, quando a gente junta as expertises, a gente traz algo surreal. Muito legal, muito rico, muito rico. Tá dando vontade. Você que está assistindo a gente aí, fala sério. Mesmo que não for para palestrar, não deu vontade de falar melhor, de se comunicar melhor, de saber essas coisas todas aqui? Fica com a gente aí. Se tiver alguma dúvida, manda nos comentários, se inscreva no canal. E, mais uma vez, o link das meninas e da Tati estará na descrição do vídeo. Vamos lá. Quais são os maiores erros que alguém comete ao montar uma palestra sem ajuda de especialistas? Nossa. Temos uma lista extensa. Fala alguns, se der todos, a gente Acho vai que anotando. um grande, né, erro e bem campeão, né, Thaís, é o de criar várias palestras. Né? As pessoas, muitos palestrantes, né, cometem o erro de criar vários tipos de palestras. Porque eu fui chamado para uma empresa, aí eu vou palestrar sobre um determinado assunto. Agora eu vou em um outro evento, eu vou montar uma outra palestra. Esse é um dos erros que a Tati ela sempre traz durante os eventos e ensina realmente para os palestrantes que aprendem a nossa metodologia, que quem faz tudo acaba não fazendo o quê? Absolutamente nada. Então, a Tati ela sempre ensina para os nossos alunos que nós precisamos ser muito, mas muito bom em uma única palestra, em um único nicho, em um único tema, porque isso é o que vai fazer realmente com que a gente seja diferente do todo. Exato. Você só vai conseguir... você só é extraordinário... você só vai conseguir ser extraordinário se você for constante. Então, na verdade, essa coisa de... Quando as pessoas têm muito conhecimento... E aprende tudo sobre tudo, sei um pouquinho de tudo. Quer abraçar o mundo todo. Só que quem fala com todo mundo, no final das contas, não fala com ninguém. Sim. Não tem como. Eu sempre dou um exemplo de uma pessoa que tô com uma dor no joelho, tô com muita dor no joelho. Você vai procurar um clínico geral ou você vai procurar um ortopedista? Você vai procurar um ortopedista. Aí você vai procurar um ortopedista que você viu lá na listinha do seu plano de saúde, ou você vai naquele que teu amigo que indicou, que é especialista em joelho, melhor que tem em São Paulo. Você vai nesse cara. Agora, a consulta do clínico, os 3 são médicos.
o clínico, o ortopedista e o ortopedista especialista em joelho. Agora, a consulta de um é completamente diferente o valor da consulta do outro. Então, você pode escolher ser um clínico geral, mas você vai ter que atender pelo SUS, você vai ter que, sabe, atender 20 minutos cada cliente ali e cobrar baratinho pela sua consulta. Perfeito. Agora, você pode escolher ser um ortopedista especialista em joelho. Então, essa é a nossa proposta, sabe? Perfeito. Então, é uma falácia esse negócio de que não, palestra de vendas eu faço, liderança, estou indo, palestra de comunicação me chama, e produtividade, estou junto e tal. Isso aí, cada hora você vai fazer um negócio diferente, vai ficar o quê? Várias apresentações e nenhuma palestra. Uau! E foi por isso que a Tati ela se tornou o quê? Ela se tornou a rainha da produtividade no Brasil. Por quê? Porque a Tati ficou ali anos e anos, 15 anos palestrando sobre produtividade. E com a uma mesma única palestra. Nossa. Sabe por quê? Imagina que você viu a palestra da Tati lá em Brasília, num evento. E aí você amou aquela palestra e você fala, cara, eu quero essa palestra para minha empresa. Aí imagina que a Tati chega lá na tua empresa com uma palestra completamente diferente. Se você gostou daquela. Sim. Então, assim, não existe. Isso é coisa, vozes da nossa cabeça. Que, não, ele assistiu a minha palestra, eu tenho que levar outra coisa. Perfeito. Sabe? Isso me traz uma analogia de um bastidor meu, que acho que vocês não sabem, a gente está se conhecendo agora. Eu vivi por 27 anos à noite como músico. Fui guitarrista de uma banda cover do Bon Jovi. Eu sou apaixonada por Bon Jovi. Encontrei com ele 2 vezes, meu amigo. Meu Deus. Colega, John. Tenho 2 fotos com ele, uma de 2017 no Rock in Rio do Rio e uma de 2019 eu tava lá no Rock in Rio. Você tava lá? Uhum. Teve um evento lá pros fãs no Copacabana e eu tava lá. Uau. Tava lá nesse ingresso e conheci o John ali. E por que da música? Porque num show do John Bon Jovi as pessoas querem ouvir Living on a Prayer. Always, Born to be my baby, I'll be there for you. Quer ouvir aquelas músicas que a pessoa já ouve há 20 anos. Exato. Então não adianta chegar e fazer um show inteiro do disco novo que ninguém aprendeu a cantar as músicas. Sobre isso. Só porque o artista quer que todo mundo conheça a música nova dele. É isso. Uma coisa interessante da música, e por que deu muito certo na minha época, a minha carreira de músico, porque eu sempre foquei no cliente. Quem era o meu cliente? Era o fã, o cara que ia no bar, no teatro para ouvir. E eu tenho que tocar o que ele quer ouvir. Não o que eu quero tocar, senão eu toco no meu quarto só pra mim. Exatamente. Se a pessoa quer fazer uma palestra, tem uma pergunta dessa aqui. Aliás, eu vou fazer a pergunta antes de falar. Se a pessoa quer fazer uma palestra e ela, de repente, está muito comprometida com só o que ela quer falar e não o que o outro quer ouvir, acredito eu que seja um problema. Mas deixa eu formatar a pergunta para vocês responderem isso aqui certinho. Ó. Quando começa, cadê? O palestrante deve falar daquilo que ele quer falar ou deve levar em consideração aquilo que as pessoas querem ouvir? Parece que a resposta é bem óbvia, mas eu quero um ponto. Pode machucar. Pisa na ferida. Vai lá, Rosana, começa você. Eu acho que é uma junção, tá? Vamos por partes. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: desconfie de um mentor se ele te ensina aquilo que ele não viveu. Então, a primeira coisa, o mentor ele precisa sentir, ele precisa ter passado por aquilo, ele precisa ter passado pelo processo para ele ter muita autoridade para falar daquilo. Então, ele está muito seguro para falar daquilo. Então, obviamente que ele vai escolher o que falar, porque é aquilo que ele tem autoridade para falar. Porém, por exemplo, se ele for numa empresa, obviamente que, a partir do momento que a empresa contrata, né, a empresa vai lá fazer com ele, né, todo um repasse para saber o que ele precisa falar para aquele público. E, muitas vezes, ele é direcionado a bater um pouquinho, né, puxar um pouquinho ali naquele lugar. Então, ele está sendo orientado para isso. Então, isso é importante, mas também ter uma coerência nisso. Né? Entender muito o público que ele está atendendo e entender o potencial dele, porque, às vezes, a gente quer levar um perfil que a gente acredita que tem autoridade para aquilo, mas na hora não é. E aí você acaba não fazendo uma boa entrega, primeiro porque você não está preparado para aquilo ali. Às vezes a pessoa quer chegar ali com muita autoridade, né, para falar algo, né, no sentido de que estou transformando, né, tô aqui, tô por cima da carne seca, mas se ele realmente não tiver esse preparo por trás, essa autoridade de fato vivido isso, não bate, sabe? Uma coisa ela não combina com a outra. Então, é um dosador. Ele tem um pouco das duas coisas. Ele fala, né, realmente aquilo que ele foi chamado para fazer, e às vezes ele precisa ser mais duro também, né, puxar um pouco. Então, a Thaís, ela faz isso bem, entendeu? Lá com os nossos alunos. Às vezes ela chega lá no palco, assim, toda, e depois ela desce a lenha lá quando precisa. Então, é um pouquinho das duas coisas. Perfeito. Eu acho que tem todo um conhecimento do público, realmente. É tudo por ele, para ele. Tá.
Igual você falou, se fosse para fazer sozinho, você fazia no seu quarto ali, palestra para você mesmo, na frente do espelho, está tudo certo. Então, a sua mensagem ela é um meio para um fim. Então, você precisa conhecer muito bem esse fim. Precisa conhecer a pessoa que está sentada te ouvindo, as dores, os desejos, o que ela precisa para poder ter transformação. Em vendas, a gente fala muito, né, de vende o que ele quer, entrega o que ele precisa. Então, pensando nisso, a gente entendendo o público, a gente vai vender o que ele quer. Mas, no final das contas, a gente vai ter que entregar aquilo que ele precisa para chegar lá. Então, é sim uma junção das duas coisas, mas o conhecimento do público é crucial. Então, é muito mais sobre o público do que sobre você, sabe? Perfeito. Então, você tem que realmente saber dosar. Mas eu acho que ainda tem uma cerejinha do bolo nisso aqui, puxando justamente para o meu método, para o Destravação, é que tem profissional que ele não se sente seguro porque ele não quer desagradar. Verdade. Então, tem muito palestrante, tem muito profissional da área de comunicação que ele não quer confrontar. Ele não quer desagradar. Então, ele acaba se tornando aquele palestrante, né, mimoso, fofinho, que só fala coisa boa, bonitinha, e aí acaba não trazendo realmente o resultado que aquele público necessita. Por quê? Porque ele quer sentir que ele está confortável. E ser palestrante nem sempre significa estar ali na sua zona de conforto, agradando, não. Muitas vezes a gente vai precisar assim, ser um pouco mais firme, mais duro, não importa se vai desagradar, porque ninguém vai agradar todo mundo. E muitas vezes é o que o outro precisa. Muitas vezes você precisa ser confrontado realmente para você entrar em ação. Boa. Eu gosto dessa ideia. E a minha pergunta foi nesse sentido, porque tem muita gente que quer falar do que quer falar, do jeito que quer falar, e aí vamos falar um advogado que faz uma palestra para não advogado. Se ele colocar o juridiquês no palco, o Acabou. não advogado, cara, não estou entendendo nada, o que você está falando? E ele está todo pomposo e orgulhoso, falei bonito, falei que tinha que falar. Peraí, você falou, mas você não comunicou. Né? Eu gosto de uma ideia, que se vocês não concordam também, estamos aqui para isso. Eu digo que ensinar, no meu caso eu tenho mentorias de curso, ensinar não é passar o conhecimento, é fazer o outro aprender. Perfeito. Porque passar é tipo, tá aqui. Isso. Tá aqui o método, tá aqui a carta. Toma Agora, o livro, leia. isso é passar o conhecimento. Agora, fazer o outro aprender outra coisa. Agora, imagina fazer isso a cada palestra. Não só falar, mas fazer o outro entender aquilo que você está falando para transformar. Exato. É aí que tá, né? A gente fala que a responsabilidade da comunicação, ela é de quem comunica. Boa. Ela não é de quem escuta. Então, se o outro não entendeu, a culpa é sua. Ótimo. Repete isso, gente, por favor. Dá close da Thaís pra gente fazer o corte. Thaís, a responsabilidade da comunicação é de quem, Thaís? A responsabilidade da comunicação é de quem comunica. Então, se quem está te ouvindo não entendeu, a culpa é sua. Boa. E é muito sobre isso mesmo. Por isso que eu falo do conhecimento do público. Você tem que saber quem está sentado te ouvindo. E você tem a responsabilidade de flexibilizar o seu conhecimento para que ele entenda. Se você vai ter que dar um triplo mortal carpado, se vai ter que falar diferente, mudar a língua, o que você vai ter que fazer, eu não sei, mas a responsabilidade, subiu no palco, pegou no microfone, é sua responsabilidade fazer com que as pessoas entendam o que você está falando, sabe? Então, essa é a grande... A Tati até fala que um dos erros dos palestrantes é o tal do palestrante grego, que é aquele que está ali no seu pedestal, falando um monte de tecniquez, jurídica. Então, o público os advogados, às vezes médicos, tem uma linguagem muito técnica, sabe muito conhecimento acumulado, mas não consegue atingir o outro porque não flexibiliza a forma de comunicar. Perfeito. Muito bom isso. Olha, se você que está acompanhando a gente aqui anotou isso aqui e colocou isso na sua comunicação, independente de palestra ou não, já vai mudar o teu dia a dia, vai mudar o teu story, o post que você faz, a live que você faz, se você grava alguma aula, conversa com alguém, conversa com teu time, secretária, não interessa. Se você pegar isso aqui, ó, você não precisa, ou melhor, não basta você falar, você tem que fazer o outro entender, senão a culpa e responsabilidade é sua. E eu não tô aqui para te agradar também, porque senão eu estava distribuindo sorvete, né, gente? Exatamente. Né? Häagen-Dazs, Bate o Delate, patrocine a gente, inclusive, estamos aceitando. Vamos seguir. Qual o momento mais emocionante? Agora eu quero respostas individuais. O momento mais emocionante de vocês em uma palestra, ou logo depois, pode ser o feedback. Se foi durante a palestra, pode ser. Rosana, você começa. Eu sou a emoção pura. Rosana chora fácil? Não que eu choro, mas eu faço as pessoas chorar muito facilmente. Olha. Eu desenvolvi esse poder, porque é desenvolver. Eu tenho uma história impactante, eu sou uma palestrante case de sucesso, né? Então eu trago uma história de vida
uma história de dor, de muitos traumas, de muitas dores emocionais. Só para você ter uma ideia, assim, só um spoiler, né? Eu nasci em uma casa de barro, de terra, chão de terra batida, coberta de palha, lá no interior do Maranhão. E, em meio àquele caos, eu vivi todas as dores emocionais que uma pessoa pode imaginar. E eu transformei essas dores em uma grande história, eu transformei essas dores em resultados. Então, eu tive muitos momentos incríveis no palco, muitos momentos realmente emocionantes, mas em especial eu vivi agora no ano de 2025, quando eu palestrei no MXP, que é o maior evento que nós temos. É um evento para 2.000 pessoas. E eu subi naquele palco e olhei para todo aquele público. Eu preparei a minha palestra minuciosamente. Naquele dia, o meu figurino, meu cabelo, minha maquiagem. Aquele dia foi assim, o ápice, né, da minha história como palestrante. Fui aplaudida de pé, que é o maior, assim, é o troféu, é o Oscar de qualquer palestrante, ser aplaudida de pé. E isso aconteceu em vários momentos, na entrada, no meio, no final da palestra, mas principalmente porque passava um filme na minha cabeça constantemente. De onde eu saí? Eu me tornei uma palestrante no momento mais difícil da minha vida, em meio à depressão, falida financeira, em plena pandemia, uma completa improvável. E olhar para aquele público, a transformação que eu estava gerando na vida daquelas pessoas, vendo as pessoas chorando, impactadas através da minha palestra, eu tenho aquela cena muito viva na minha mente. Então, até hoje, o momento mais marcante e emocionante assim da minha história como palestrante foi o MXP, a minha palestra no MXP no ano de 2025. E eu estou esperando já o 2026, porque eu sei que vai ser ainda mais memorável. Muito bom. Que demais isso. E você, Thaís? Eu tive algumas histórias assim muito emocionantes e marcantes. Uma delas eu acho que foi quando eu empatei em primeiro lugar no Detats Brasil 2023, 2024. E o maior reality show do palestrante do mundo. E para chegar lá já é uma loucura. Sim, foram mais de 300 inscritos e eu ficar entre os 8 finalistas. Dos 8 finalistas, empatar em primeiro lugar ali. Foi para mim, foi o ápice. E depois passei num outro concurso que a gente foi palestrar em Miami. E depois em Portugal. Então, assim, foi aonde... E aí me passou um filme na cabeça, porque eu estava indo para Miami, não como comissária. Eu estava indo para Miami como palestrante. Que legal. E Miami era a rota que eu mais fazia. Assim, eu fazia muito Miami. E aí, toda hora eu ficava emocionada no voo, porque eu fui de Latam. Nossa. Estava sendo servida pelas comissárias. Algum colega da época, não? Sempre. 22 anos, conheço todo mundo, né? E poder contar para as pessoas e ver os olhinhos deles brilhando e falando, cara, Thaís, eu não acredito que você... Olha onde você chegou, olha onde você chegou. Então, assim, é fantástico. Toda vez que eu entro num avião para ir trabalhar, fazer um trabalho num outro estado, país, enfim, sobre palestra, comunicação, liderança, sobre aquilo que eu faço hoje, me vem um déjà vu, sabe? Porque antes eu estava num outro papel dentro do avião. Não que era melhor ou pior, era diferente. Sim. Mas era como se fosse uma outra Thaís, sabe? E essa Thaís provando para aquela Thaís que, cara, você pode se reinventar, você pode ser ainda melhor, ainda maior do que você era aí. Parabéns. E é isso. Uau, incrível. Imagino quantas histórias as pessoas que assistem as palestras de vocês têm para contar depois, né? Porque quando a gente participa de grandes eventos, eu estive em Londres em 2019, eu fiz o PW do Tony Robbins. E, assim, foi certamente um dos momentos, eu tive alguns, mas um dos momentos, enquanto alguém que está, um espectador mesmo, um dos momentos mais importantes da minha vida, assim, porque foi uma virada de chave. Tony, 4 dias seguidos, 12 horas no palco, aí você anda no fogo, tudo aquilo que acontece no evento. 12 mil, 15 mil pessoas no evento, aquela coisa, aquela energia, aquela coisa gigante assim. E eu tenho essa história para contar até hoje. Imagina quantas pessoas ele tem. E agora vocês, que estão palestrando em vários lugares, para várias pessoas, quantas histórias vocês nem ouviram e, se bobear, nunca vão ouvir de pessoas que foram transformadas por vocês. Isso é incrível, eu né? ia falar isso. Eu tenho certeza que nós iremos começar a colecionar muitos momentos em 2026 com a turnê do Palestrante Lucrativo, porque é um sentimento completamente memorável. Somos alunas, né?
outrora nós estivemos no lugar do público, né, como aprendiz, né, com aquele passo a passo ali, os primeiros passos, e agora estamos no palco fazendo aquilo que a Tati faz. Hoje nós somos chanceladas pela Tati para entregar aquilo que ela entrega. Então, assim, é uma nova fase que vai trazer muitas emoções, mas o melhor de tudo é que nós temos essa verdade, nós carregamos essa verdade, que nós fomos alunas, passamos pelo processo, e hoje nós somos palestrantes e mentoras de uma metodologia que nós aprendemos. Então, eu tenho certeza que 2026 vai ser regado aí de muitos momentos especiais. É aquilo que no digital a gente chama de a persona transformada. Sim. Enfim, né? Exatamente. Vocês são exatamente a pessoa que foi um dia, assistiu e virou. É a prova do resultado, né? E quem estiver lá no evento de Campinas, eu vou contar exatamente desde o dia que eu conheci a Tati, que inclusive foi em Campinas. Olha só. Que ano que foi? Foi 2020. 2021. 21 Pandemia também. Tinha acabado a pandemia, eram os primeiros eventos que estavam rolando, pequenininhos ainda e tal. Eu fui num evento de uma outra expert aqui em Campinas e a Tati era uma das palestrantes desse evento. E eu fiquei vidrada, eu não conseguia virar o olho, eu não conseguia respirar, não conseguia fazer... Fiquei vidrada. Dali eu já falei, eu não quero nem saber, eu quero saber como é que faz para ser aluna dessa mulher e tal. E ali começou a minha jornada. Então, quando anunciaram que a imersão seria em Campinas, eu fiquei muito emocionada. Eu falei, não acredito, de volta ao lugar onde tudo começou. Uau, e agora você no palco. Exatamente. Que poder, hein? O Jim Carrey tem uma frase dele num discurso maravilhoso que ele tem, acho que numa universidade. Ele fala assim: você não faz ideia do impacto que você causa na vida das outras pessoas. Não é que talvez, é que causa. Sim. Todo mundo causa impacto. Ou para muitas pessoas, ou para poucas, mas todo mundo causa impacto. Aí no lugar que vocês estão, de mentoras, de transformação, num palco, impactando dezenas, centenas, milhares de pessoas, vocês vão colecionar muitas histórias de sucesso daqui para frente, com certeza. Se Deus quiser. Que maravilha. Vamos seguir. Como definir o tema da palestra quando a pessoa não tem nenhuma palestra e ela... Vou montar minha primeira palestra. Tem um caminho? Vocês fazem uma entrevista? Tem dicas? Tem perguntas-chave? Como é que é para escolher o primeiro tema da primeira palestra? Inclusive, vamos trabalhar sobre isso no evento. Sim, é um dos entregáveis para o evento. Um pequeno spoiler, então. Spoiler. É para desenvolver lá no treinamento. Diga. A gente sempre fala que tem uma fórmula mágica para que a pessoa descubra o seu tema. Então, ela está muito dentro da sua história. A sua história, você vai precisar revisitar a sua história. As suas paixões, então aquilo pelo qual você é apaixonado, e as suas habilidades, os seus talentos. Então, quando você soma história, paixão e talento e faz essa miscelânea, e lá a gente vai fazer bastante exercício, dinâmicas para que as pessoas consigam entender. Geralmente vem algumas palavras que sempre te acompanharam ao longo da trajetória, sabe? Aquelas palavras que as pessoas falam numa palavra, lembra de quem? Geralmente vai vir o seu nome, sabe? Então, por exemplo, quando eu escolhi liderança, desde sempre, liderança... na verdade, eu me especializei em liderança porque eu era uma péssima líder. E eu tive péssimos líderes lá no início. E eu falei, cara, eu não quero ser assim. Eu preciso aprender isso aqui. Então, ao longo da minha trajetória, eu me formei em gestão de pessoas e liderança, eu só lia sobre liderança, eu falava sobre isso, eu tive vários marcos dentro da aviação sendo uma líder. Então, assim, todo mundo, quando falava, nossa, alguém que é uma boa líder, tipo a Thaís Monsores, com a Thaís Monsores, já falou com a Thaís Monsores, essa palavra sempre foi me acompanhando. Então, era uma dor que eu tinha na minha história, e aí eu fui desenvolvendo habilidades para isso, e me apaixonei por liderança. Então, por isso que eu tive a liderança. E assim foi com vendas. Então, são palavras que vão aparecendo ao longo da tua jornada. Por exemplo, Rosana Keoli não podia ser outra, senão inteligência emocional. Sim. E o tema também está muito associado a algumas coisas. Lembra quando eu falei sobre a dificuldade de contar a história, que às vezes a gente quer contar várias histórias? Isso pode acontecer também na escolha do tema. Né? Porque, às vezes, a gente faz muitas coisas, tem muitas habilidades, e, às vezes, pode ter uma dificuldade na hora de escolher o tema. Mas, lembrando, né, dos cases dos nossos alunos, das nossas próprias histórias também, o tema ele vai estar sempre associado a algo que eu faço, e que eu faço muito bem, só que, às vezes, eu nem reconheço que faço. Exato. Às vezes eu nem enxergo o que faço. E é um perigo bem comum, né? Exatamente. Eu sempre falo assim, o que é aquilo que você falaria o dia
inteiro, sem precisar ler em livro nenhum. Você discorreria o dia inteiro, mesmo que fosse de graça. Tá aí o seu tema. Deixa eu colocar aqui agora uma pimenta malagueta na nossa feijoada aqui. E se isso que a pessoa falaria não tem total sincronicidade com o momento atual profissional dela? Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de música porque eu vivi 27 anos na música. Hoje trabalho com vendas, com inteligência artificial, tráfego pago, negócios digitais. Mas eu falaria muito sobre música porque foi uma paixão que eu vivi por décadas. Mas isso não tem muito a ver com marketing hoje. Ou tem, eu não estou sabendo. Fale mais. Como seria? Fale mais. Ih, virou confessionário, gente. Passei de entrevistador para agora que vai fazer a confissão. Como seria isso? Vocês sugerem um mix? Com certeza. Traz isso junto? Com certeza. Ó, dentro do método, a gente vai trabalhar lá na imersão, dentro dos exercícios que a gente propõe e tudo mais, tem um que fala exatamente da paixão. Né? E música, provavelmente, é a sua paixão. Então, como que você pode trazer a sua paixão para dentro da sua palestra? Então, por exemplo, Thaís, eu quero falar sobre vendas, hoje o meu business é isso, vendas. Grande guarda-chuva vai ser vendas, o tema central é vendas, mas o que me diferencia das outras pessoas é que, cara, eu amo música, eu amo cantar. Então, você tem que trazer isso para dentro. É o que vai te diferenciar das outras pessoas que falam sobre vendas. O teu método, por exemplo. Exato. Você vai poder desenvolver o teu método trazendo o elemento da música como base para isso. Muitas coisas da música, por exemplo, que eu, Rosana, eu não conheço e que eu teria o maior prazer, por exemplo, de ouvir uma metodologia onde você trouxesse esse tesouro da música que eu não conheço e que, de alguma maneira, você faz o quê? Uma analogia, uma metáfora, né, com os elementos da música que possa me ensinar isso sobre o digital, por exemplo. Perfeito. Exatamente. Então, faz uma aproximação dos temas, traz uma analogia, usa ali uma metáfora criada, única. É aí daí ninguém que é tem o autoral. Isso. Exatamente. É aí que é o autoral. Imagina você trazer, por exemplo, os elementos que formam uma orquestra para ensinar sobre vendas ou, de repente, sei lá, como se forma um grupo musical e aí você trazer a importância dos diferentes instrumentos e trazer isso como analogia e metáfora para dentro de A vendas. importância das notas musicais, por exemplo, né? Uma nota sozinha pode ser que não faça nenhum efeito, mas se a gente junta ela com outras notas, qual o efeito aquilo vai causar? Perfeito. Então, isso tudo a gente transforma A no gente método. já elevou a sua régua já para Muito bom. a sua palestra. Eu participarei da imersão com esta mentalidade, então. Como é que eu crio uma palestra que eu envolva a música e o business agora? com certeza. Já vou com a missão, hein? Sim. Muito bom. Gente, entrevistar é ser mentorado. Olha a possibilidade. Eu estava aqui, acho que tem 3, 4 dias, semana passada, com o Xuxa da Natação, que é um querido amigo. E o Xuxa está palestrando em empresas, montou treinamentos. Sim. E a gente estava fazendo justamente um bate-papo sobre isso, né? O que ele sabe do esporte que ele pode colocar para um líder, para um diretor de uma grande empresa. Olha, Isso está acontecendo com muitos artistas. Tá, né? Muitos. Eu vou convidar ele para o evento, inclusive. Vai ser vai ser fantástico. prazer. A gente Evento. tem diversos alunos que são grandes influencers, atores, Atores, jogadores de futebol. cantores. Zé Roberto da Seleção Brasileira é nosso aluno. Tem a Giovanna Antonelli, é nossa aluna. Mas tem muitas Natália Beauty, grande influência. pessoas que já palestram e já faturam muito alto com palestras, mas querem trazer para dentro da metodologia para poder aumentar ainda mais o valor de reconhecimento de mercado. Eu vi num trailer o médico que acompanha da dieta carnívora, o Dr. Alexandre Duarte. Aham. Eu vi ele num vídeo recente, não sei se ele tá agora, se faz tempo que ele tá lá. Mas ele fala que sapeca, é por isso que fala tão bem? É isso. É Ele, por isso que se ele é comunica? membro do nosso mastermind do Dinastia. Gente, já nota uma coisa aí. Não tem por acaso nas pessoas de Nada. sucesso, tá? Não tem por acaso. Eu vi o negócio, eu fiquei em pane, assim. Eu vi um vídeo do Tony Robbins recente, que ele tá no podcast com um rapaz, que eu não me lembro agora o nome exato do podcast em inglês. A Tati postou nos stories, acho que tem essa noite. Ela fala assim, saiu tem 10 dias, é um diário de um CEO. Acho que é uma coisa assim, o podcast. E tá lá o Tony, e eu conheço o Tony há bastante tempo, já acompanho há muito tempo. E aí começou a palestra, ele contou de novo a história do Dia de Ação de Graças, que o pai dele negou a comida, aquela história que eu já sabia. E aí eu fiquei pensando, por que o Tony Robbins está contando isso de novo? Repita, repita, repita. A comunique. história da palestra, Uau. né? Ter a mesma palestra. Exato. Olha aqui, fazendo sentido novamente. Muito, Mas muito. as pessoas adoram essa coisa da previsibilidade. Quer um exemplo? Quando você bota lá sua playlist do Spotify, você ouve sempre as mesmas músicas. No máximo, você bota em modo aleatório. Mas você não fica toda hora vendo a playlist super diferente, tal, porque o cérebro ama previsibilidade.
Perfeito. E essas histórias que se repetem, e se repetem, e se repetem. E aí, duas coisas, né? Primeiro, eu vi de novo, me emocionei de novo. E aí, um bastidor, né? Que tentando assim... Ele não contou essa história de novo à toa. Ele sabia o que ele estava fazendo. Sim. Ele provavelmente estudou o público que assiste esse podcast. E o Tony Robbins, né? Para quem não conhece, vocês estão perdendo muito. Pesquisa para ver quem é. E a maioria do nosso público sabe quem é. Se o Tony, a essa altura do campeonato, se viu na necessidade de contar de novo a história dele, porque ele percebeu onde ele estava, quem somos nós, né? Para ficar compondo palestra o tempo todo e não repetir as coisas, né? A Tati tem a mesma palestra há 15 anos. E nessa palestra ela conta a história do primo Murilo. E ela, toda vez que ela vai fazer uma palestra, ela fala assim, quem aqui já ouviu a palestra do meu primo Murilo? Se você olhar, pode ter 100, 1.000, 2.000 pessoas. Vai levantar a mão 10%. E aí, isso quer dizer o quê? Sempre vão ter novas pessoas para ouvir as suas histórias. E mesmo aquelas que já ouviram, talvez naquele momento lá atrás que ele ouviu, aquela história nem vai ter o mesmo sentido de agora, porque nós mudamos com o tempo. Sim. A pessoa que eu era 5 anos atrás, quando eu ouvi a Tati, é completamente diferente da pessoa de hoje. Então, às vezes, a mesma história vai bater em mim de uma forma completamente diferente, sabe? Perfeito. Então, é a importância de realmente, quanto mais você conta, melhor você conta e de uma maneira mais memorável ainda você conta, sabe? Perfeito. E principalmente quando você traz um elemento que faz com que isso torne-se uma referência e o teu público lembra de você por aquele elemento. Exato. Por exemplo, a palestra da Thaís, ela traz o avião. E aí a gente tem casos de alunos que falam assim, eu vi a palestra de fulano, do avião. Só lembro da bomba. Só lembro você da é bomba. a pessoa da palestra da bomba? Eu falo, sim. Eu tenho uma palestra que eu faço analogia de uma caverna. Outro dia eu estava em um lugar, né, que a minha palestra é a primeira palestra que eu criei, e outro dia eu estava em um lugar, uma pessoa falou assim, a Rosana. E aí ela falou assim, a moça da caverna? Ela falou, sim, exatamente. Entendi. As pessoas vão Um elemento, vão né? lembrando. Exato. Legal essa coisa. A minha palestra ela é muito diferentona, porque uma pessoa que passou 22 anos no avião, você imagina que já passou tudo que você imaginar, só não caí e morri. Por isso que eu estou aqui. O resto aconteceu. O resto entendeu? aconteceu. E eu conto na minha palestra algumas histórias que aconteceram comigo, né? E uma delas é a história da bomba, né? Eu tive um caso de bomba real a bordo. Então, aí todo mundo... Nossa. E aí eu vou preparando as pessoas, por isso que eu falo que a minha palestra a pessoa ri, ela chora, ela fica com medo, ela fica nervosa, ela ri de novo. Porque eu trago elementos de humor, eu trago vários elementos. E ela culmina o grande finale ali com a bomba. Então, no final, as pessoas ficam ali, não conseguem piscar. E aí as pessoas amam e lembram de mim por causa dessa história. Olha só, a Thaís da bomba. É. Da pessoa? Se você quiser saber mais, vá no evento lá em Cabeça. Pra saber o final dessa história. Você não vai saber aqui o final dessa história da bomba. Tem que ir ao evento, assistir alguma palestra da Thaís. Muito bom, gente. Olha só. O que começa a acontecer na carreira de um profissional que se abre para o mundo das palestras? Tudodebom.com. A defensora número 1, a advogada do assunto está aqui, gente. A advogada. Tudodebom.com. Hoje, como palestrante, eu tenho o privilégio, por exemplo, de viajar muito. Né? Então, eu passei a viajar muito, conhecer novos lugares, me conectar com muitas pessoas, trabalhar de qualquer lugar, porque quando eu não estou palestrando, eu estou mentorando, né, ali de forma online. Então, eu consigo levar o meu trabalho para onde eu vou. E o poder transformador da vida das pessoas, principalmente, ver que outras pessoas estão sendo transformadas, ser um agente de transformação. Saber que aquilo que você carrega transforma a vida de outras pessoas, que você tem o poder ali de impactar a vida de muitas pessoas, 100 pessoas, 200, 500, 1.000 pessoas ao mesmo tempo. É muito incrível você pegar o seu conhecimento e colocar dentro ali, empacotar, embalar ele e durante 1 hora ali no palco você fazer isso com paixão, com verdade e ver o resultado disso não tem preço. Então, para mim, é o de melhor que tem ser palestrante, é exatamente isso. O que você já viu acontecer, Thaís? Quem começou a palestrar, começou a vender palestras profissionalmente, o que você viu que começou a acontecer na vida da pessoa? Olha, ela confia muito mais em si mesma, então assim, o nível de autoconfiança é outro. Não tem como você ser a mesma pessoa de antes. Impossível, porque você começa a sentar em mesas diferentes. Então, eu sempre falo assim, você precisa estar em mesas onde você
se sente o mais burro da mesa. A partir do momento que você está numa mesa muito tempo, onde você mais ensina do que você aprende, está na hora de trocar de mesa. Então, ser um palestrante te possibilita sentar em mesas que antes seria impossível. Sabe? Então, abre-se muitas portas, networking é elevadíssimo, de altíssimo nível. Você é visto de uma outra forma pelas pessoas. Então, você é reconhecido, você é bem remunerado, você é realmente... olha... Como diz a Rosana, tudo de bom.com. E, naturalmente, um profissional que nem o doutor Alexandre, ele é um profissional que tem seus eventos, treinamentos e palestras e também atende no consultório ainda. Naturalmente, o consultório bomba muito mais. Exato. Seu valor de mercado aumenta muito. Por isso que eu falei que quando eu cheguei até a Tati, eu já tinha meu negócio rodando, já tinha uma agenda lotada, inclusive. Mas, para eu escalar, eu precisava de algo que eu não tinha antes. Né? Então, a palestra ela me trouxe isso, estar nesse ambiente me trouxe isso. É onde eu quadripliquei o valor de tudo aquilo que eu já fazia. Então, eu trouxe valor para dentro dos meus produtos, embalei diferente a mesma coisa. Perfeito. Sabe? E hoje eu sou vista e reconhecida de outra forma. Nem me lembro da Thaís antes da Tati, gente. Olha, antes e depois da Tati. Até DT. Muito bom. Deixa eu ver o que mais temos aqui. O que torna uma palestra inesquecível? Um elemento, pelo menos, que torna uma palestra inesquecível. É possível citar? Um único elemento? Então eu vou utilizar um dos nossos, um dos pilares da nossa metodologia, que faz toda a diferença dentro de uma palestra, que é o grand finale. Fale mais. Vou anotar aqui. O grand finale. Então, o grand finale é realmente aquele momento que vai marcar o coração do público, que vai fazer com que o teu público lembre de você. E eu costumo dizer que tem maneiras diferentes de você conduzir um grand finale. Você quer que o teu público saia chorando, impactado? Você quer que ele saia com a energia lá em cima, estilo Tony Robbins? Você quer que ele saia reflexivo, pensando? Você quer que o teu público saia dali e compre o teu produto imediatamente? Já sai assim, onde passa o cartão que eu quero passar agora? Então, tem várias maneiras de você conduzir o seu grand finale, levar o teu público a te aplaudir de pé, e é lógico que esse vai ser um dos elementos que nós iremos entregar na nossa imersão palestrante lucrativa. Muito bem, olha só, mostrou só um pedacinho da carta na manga só. Sim. Tem que frequentar o treinamento. Interessante isso porque já participei de eventos e tem eventos que tem isso mesmo, que você sai de lá com aquela força de querer mudar o mundo, outros você quer comprar desesperadamente, outro você quer jantar com a pessoa, não importa o ticket da janta, porque tem isso também, né? Eventos tem isso. E é tudo muito bem montado, estruturado para acontecer. Nós temos uma frase que é proibido os nossos alunos falar. A gente conta ou não, Thaís? Porque só pode ser. Não fiz o treinamento de vocês ainda, mas tem uma coisa que me dá arrepio. Que assim, bom, então é isso. Não pode. Jamais. É palavrão. Palestrante memorável, não fala essa frase no final de palestra. Ó, exato. Gente, já tem um pontinho positivo aqui, pelo menos. Então. Exatamente. Bom, então é isso, pessoal. Obrigada, foi ótimo. Então é isso. Nem pensar. Pode. Na verdade, eu também concordo com a Rosana, eu pontuaria o grand finale, porque imagina que você vai num evento que tem lá 20 palestrantes. Você não vai lembrar dos 20. Não vai. O que vai fazer você lembrar de alguém é o grand finale. Mas pode ter certeza absoluta. Absoluta. Sem fazer spoiler, tem relação com abrir o looping do começo e fechar no fim? Com certeza. Sim, total. Com certeza. Eu vou ter que ir lá ver a história da bomba mesmo, então, Thaís, é isso? Exatamente. Com certeza. Tá certo. Muito bem, cheio. As meninas estão cheias de mistério aqui, vocês estão percebendo, né? Vale muito a pena, muito legal. O que temos aqui, então, é... Estamos chegando ao fim, meninas. Parece o Jô Soares aqui. Mas já. Se inscreva no canal, siga as meninas aqui no Instagram. Vou deixar o Instagram das duas, mais o da Tati. Link também para você ter acesso a todos os treinamentos que elas têm lá. Se você quer melhorar a sua comunicação, quer montar uma palestra, quer melhorar a sua maneira de fazer um pitch, um treinamento, seja o que for. Depende de comunicação, vai com as feras aqui, porque, ó, não é brincadeira não. Qual a importância de se expor em oportunidades como essa, por exemplo, de um podcast, para quem quer começar a se comunicar melhor ou quer montar uma palestra? Como vocês veem isso? Olha, eu acho que toda oportunidade que a pessoa tem de mostrar quem é, mostrar a sua história, mostrar o seu valor, mostrar aquilo que ela faz, é imprescindível. É você realmente... o network é muito legal por conta disso, né? Em que momento a gente achou que um dia a gente estaria aqui?
Então, o fato da gente estar onde a gente está hoje nos trouxe a sentar na sua mesa. Então, toda oportunidade é válida, sabe? E aí é onde a gente fala assim, cara, elimine as crenças, porque a gente podia ficar, ai, mas e se der certo? Mas será que eu vou falar a coisa certa? E se aquilo, ainda não estou preparada, deixa para depois e tal. E aí você vai perdendo essas chances de mostrar quem você é, a que você veio, sabe? Então, acho que toda oportunidade de você se mostrar, seja nas redes sociais ou fora dela, é válida, tem que acontecer. Vai com tudo. E você, Rosângela, o que você Eu diz? concordo plenamente com ela, né? Usar a metodologia para o todo, né? Uma vez que a gente aprende, que nós aprendemos a nos comunicar melhor, nós vamos utilizar isso no nosso dia a dia, para todo e qualquer tipo de relacionamento, né? Quando o meu marido me conheceu, foi justamente, usei todas as técnicas com ele, entendeu? Todas. A Rosana palestrou Todas. na hora. Lógico. Não é? Sou casada recente, então eu posso falar isso, todas as técnicas, abertura impactante, desafinada, sabe? Metodologia, amor, é assim que a gente vai fazer, nesse passo a passo aqui. Entendeu? Então, realmente, dá para trabalhar e para usar, aproveitar disso, né, para a vida, para os relacionamentos, para os negócios e construir, de fato, uma vida memorável. A Tati fala uma coisa que eu gosto muito. Ela fala assim, quando uma oportunidade surgir, vai dar medo. Fato. Mas qual que é aquela premissa? Tá com medo? Vai com medo mesmo? A gente fala, mais ou menos. Tá com medo? Se prepara e vai com medo mesmo. Boa, entendeu? Boa. Porque às vezes você está na sua empresa, é chamado para fazer uma apresentação para uma equipe, e aí você, não estou preparado, e aí outra pessoa pega o seu lugar, sabe, aquele lugar que deveria ser seu. A Tati conta isso na palestra dela. Quantas vezes ela, tímida, com medo, fez lá o trabalho todo da escola e, de repente, quem foi pegar o troféu de melhor lugar foi a pessoa que estava junto com ela, mas ela não teve coragem de ir. Uhum. Então, assim, quantas oportunidades a gente perde por conta de medo, porque acho que não estou preparado, não é agora e tal, tudo mais, por conta desse medo, sabe? Então, se prepara, vai pro evento se preparar lá com a gente e depois vai com medo mesmo. O medo, ele é bom até o momento que ele não te paralisa. Não te trava. Sabe? O medo, eu sempre falo assim, o medo é o fato de você se importar com o outro. Então, ele sempre vai existir. Ele sempre vai existir. Que bom, nós somos seres humanos, então nós vamos ter medo. Uhum. Só que ele não pode te paralisar. A partir do momento que ele te paralisa, aí você está perdendo chances, entendeu? Trazendo já um link da música, então, com o nosso momento aqui agora, eu aprendo rápido, gente. Eu sou bom aluno. Bom aluno. Tá com medo, vai com medo mesmo. Você colocou se prepare e vai. O que a música me ensinou? Antes de um show de 15 músicas, a gente toca 100 vezes as 15 músicas para ninguém. No quarto. E aí você erra e se frustra e volta, erra a letra e volta, erra uma palavra e volta, e dói o dedo, e dói a mão, e fica sem voz, e vai. Depois de 100 vezes, aí você fala assim, agora estou pronto? Não. Mas estou um pouquinho mais. Um pouquinho mais preparado. Aí agora deu para perder o medo do vexame, agora deixa só o nervosismo agir. E aí vai, se apresenta e lida com o que acontece. Frase muito boa que eu ouvi do Felipe Tito, não sei se é dele, mas foi o cara que eu ouvi falando, que é, você nunca vai ser bom no que você faz pouco. Exatamente, Perfeita é isso. Colocação. É isso. É por isso que a Tati sempre fala isso, você só vai ser extraordinário, você nunca vai ser extraordinário antes de ser constante, entendeu? E só o meu storytelling, é a mesma analogia da música, o meu storytelling pro Detates Brasil, que era de 4 minutos, as palestras do Detates são de 10 minutos, imagina fazer uma palestra de 10 minutos. Meio TED. Meio TED, com toda a metodologia, tem que ter toda a metodologia em 10 minutos. Nossa. Então o storytelling é 4 minutos, dos 10, 4. Eu gravei 64 vezes. 4 minutos. Você é obstinada mesmo. Na ponta da língua. Exatamente. Então, por que você empatou lá? Primeiro lugar, eu falei, você tem coragem de fazer 64 vezes a mesma coisa? 4 minutos, 4 minutos. Olha, era enlouquecedor. Eu chorei no meio do caminho, disse que ia desistir. Depois, no dia seguinte, falei, não vou, entendeu? E é isso. É a É constância. um processo de constância e repetição. Perfeito. Eu tenho uma mania de finalizar aqui de surpresa, não foi na pauta de vocês, senão perde a graça. Claro. Até porque são comunicadoras. E o final é o seguinte. Na verdade, uma de vocês vai ter vantagem, que vai ser depois. A primeira vai ficar na roubada. Vou escolher você, Rosana. Eita. Você primeiro. A ideia é a seguinte. 8 bilhões de pessoas, todo mundo que está no planeta, vai passar pela Times Square em um único momento. E aqueles telões maravilhosos vão
colocar apenas uma única frase que pode ser sua, de alguém que você gosta, que você ouviu, que te impactou, não importa, mas é uma frase que você acredita muito e que todo mundo tem que ler essa frase uma vez na vida. Que frase é essa? Seja forte, corajosa, não tema. O Senhor é contigo onde quer que você for. Ô, gente, não foi combinado. Foi na ponta da língua. Tá preparada mesmo. É a minha frase rema. Uau. Aí eu faço o que agora? Agora, nesse meio tempo, você vai buscar a sua. Diga lá, Thaís. Você, no mesma situação, Times Square, todo mundo vai passar e vai ler a frase da Thaís lá. Que frase é? Quebrou, hein, parceiro? Peraí, calma. Pode até compor agora, se Ai, quiser. Parceira. Ai, parceira, faz aquele grande finale bonito da tua palestra. Aquela frase Ó, já bonita. veio a deixa, veio a deixa, veio a deixa. Ó, parceira, Bora, parceira. ó. Prepara aí, parceira. Aquela. Bora. Existe uma frase de Martin Luther King que eu trago no meu grande finale e eu falo: se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente, de qualquer jeito. Uau! Belo fechamento, palmas para mim. Parceira! Muito bom, muito bom. Olha, foi uma honra receber vocês aqui. Gravaremos mais vezes, até porque a gente tá todo mundo pertinho aqui de Campinas. Sim. Não é? Estarei lá nos 3 dias de evento com vocês, espero aprender muito, montar uma palestra, porque até então eu achei que eu era palestrante. Gente. Vai ser Agora tô descobrindo que incrível não. receber Mas você. eu serei, porque eu sou um bom aluno, dedicado, estarei lá. Contem sempre comigo aqui. E muito obrigado pela participação, Nossa, Rosana. a gente que Obrigada. agradece. Maravilhoso, bom demais. Parabéns pelo trabalho incrível, pela condução. E será muito bem-vindo estar conosco na imersão palestrante. Muito obrigado. Vamos fazer um lucrativo. story, gente. Vamos fazer um story. E vamos fazer um story, então, enquanto estamos gravando. Você que nos acompanhou aqui, já se inscreva no canal, deixa suas dúvidas aqui nos comentários. E a gente se vê de novo em breve no próximo episódio do Newcast, que é o meu estúdio de podcast aqui em Campinas, no bairro Swiss Park, no Swiss Park Office. Quer gravar o seu podcast? É só falar com a gente. Quer participar de uma entrevista comigo? Entre em contato com a produção. Até a próxima. Tchau, tchau.